Olá, colegas, né? Mais um plantão aqui. Estava eu no plantão junto com o coordenador Glaucio, do Paraná. Essa semana a gente teve que se dividir um pouco, porque teve questões aí, agendas que se cruzaram, né? Então, o Glaucio acompanhou a reunião do FONASEF, eu fui para o Congresso, para a Câmara, acompanhar a matéria que dizia respeito ao PL 2723 de 2017, que versa sobre o teletrabalho, né? Isso é importante porque é uma realidade já para nós no judiciário, né? A gente já está vivendo a realidade do teletrabalho, está vendo as limitações também da resolução, e esse PL nos interessa. O que está apresentado lá na Câmara, ele é bem restrito, pobre assim, em termos de regulamentação, né? E muda, né, a 8.112 para regrar ou autorizar o teletrabalho no serviço público, em todo o serviço público. Eu fui conversar no gabinete do relator, que é o Lucas Vergílio, do Solidariedade de Goiás. O autor também é de Goiás, então a gente pede aí para o pessoal, né, os nossos colegas de Goiás, ficar atento a isso, ajudar na pressão também. Né? Nós pedimos uma audiência pública, remetemos para o gabinete o que a gente já tem de resolução aprovada sobre o assunto, mas a princípio, né, para ele entender o contexto, mas a gente recebeu já um retorno de negativa da audiência pública, né? Em que pese a gente entender que na CCJ não vai se discutir o mérito, mas uma audiência pública nada impede que seja feito lá para poder também já trabalhar essa temática de forma mais aprofundada. O projeto não prevê nada em relação apenas à questão da jornada, do limite de jornada, mas não prevê questões de saúde do trabalhador, de mobiliário, de horas extras, de metas. Então, deixa um cheque em branco praticamente, né? Isso que a gente questionou lá. E já está conversando com outros parlamentares, né, a partir da negativa do deputado Lucas Vergílio de levar adiante a proposta de audiência pública. A gente está procurando outros parlamentares que já se interessaram, então a gente vai tocar isso também. Tivemos uma notícia boa também lá no Senado, nessa semana, que foi o arquivamento do PLS 395/2017 também, de autoria do Garibaldi Alves, né, e que previa aumento de alíquota da Previdência dos servidores públicos, servidoras públicas, de até 22% sobre o salário. Né? Eu acho que ele levou medo mesmo, a pressão funcionou, a proximidade das eleições também, e foi arquivada a pedido do próprio autor, do senador Garibaldi Alves. Então, que fique, né, a gente tem que comemorar essa questão. Outra coisa que está nos preocupando lá na Câmara é a discussão do orçamento de 2018. Está se formando as comissões mistas e tal para discussão, e o que a gente já antevê é novamente uma tentativa de um corte drástico no orçamento de custeio da Justiça do Trabalho, que será, né, de 50%. A gente precisa se mobilizar, isso está dentro da realidade que a gente está vivendo, de risco eminente de extinção da Justiça do Trabalho, né? Há uma campanha forte dentro do governo e dentro deste Congresso, né, com essa formação de visão neoliberal de Estado mínimo, e o próprio território de resistência que a Justiça do Trabalho hoje, né, se transformou num território de resistência a aprovação, a aplicação da reforma trabalhista naquilo que fere a Constituição e que os magistrados entendem que fere. Né? Isso é muito importante, porque é a partir disso que a gente pode garantir alguma resistência também, além dos movimentos sociais, centrais sindicais, que estão mobilizadas, junto aí na discussão da eleição, da gente rever essa legislação que foi aprovada a partir da reforma trabalhista. Então, até o FONASEF está indicando um dia nacional de luta no dia 7 de junho,
né? E acho que é importante a gente trabalhar esse dia, porque além da questão da defesa do serviço público de qualidade, da defesa do serviço público para a população brasileira, mas também a defesa da justiça do trabalho contra o projeto de extinção da justiça do trabalho. Isso a gente vai estar discutindo, acho que formando melhor na executiva do dia 26, 27, né, da FENAJUF, e aí a gente vai orientar os estados. Também essa semana, né, uma parte do plantão foi dedicada ao trabalho aí de tornar possível a questão da Pesquisa Nacional de Saúde. Nós recebemos uma proposta bem interessante da Universidade de Brasília, Federal de Brasília, UNB, e agora está também trabalhando a viabilidade de recursos para aplicar, né? Essa é uma pesquisa bem interessante, a gente que pode abarcar todos os sindicatos de base da nossa federação, com um perfil, né, de adoecimento, de assédio, dos dados também, de quanto a categoria está submetida a processos de assédio moral, e feita por uma universidade que tem bastante credibilidade nacional e internacional, né, e um núcleo de saúde muito respeitado, e que conhece a nossa categoria, assim, já tem algumas experiências de trabalho no TRE de Pernambuco, aqui no TSE também. Então, acho que é bem legal, a gente tá trabalhando junto com a FENAJUDE, né, que é do Judiciário Estadual, uma parceria para tornar realidade isso, e a gente tem realmente um banco de dados, né, que vai trabalhar desde primeiro grau, segundo grau, como está a situação de cada um, por justiça, por setor da categoria, os agentes de segurança, os oficiais de justiça, os técnicos, os analistas, o todo, né? Então é bem interessante, e é a forma também, a base, né, para que a gente possa estar transformando, né, construindo o nosso observatório de saúde em cima de um banco de dados que vai nos possibilitar trabalhar o tema da saúde, condições de trabalho, junto aos órgãos, tanto nos estados quanto aqui nos tribunais superiores e nos conselhos também superiores, né? E só para finalizar, gente, acho que é importante a gente frisar a nossa plenária, né? A gente está na construção da plenária nacional, que vai ocorrer de 2 a 5 de agosto em Salvador, 2 a 5 de agosto, e vai poder, é o momento da gente atualizar a conjuntura, a discussão sobre conjuntura, como a gente está, como o Brasil está, como o serviço público está dentro dessa conjuntura, o que nós temos de desafios pela frente, a discussão também do desmonte, da precarização e das condições de saúde no trabalho, né, a ameaça de terceirização, a ameaça da extinção da justiça do trabalho. A gente precisa aprofundar esses temas e construir, né, um plano de ação para enfrentar esses desafios. Então, acho que a carreira também está no temário, né, as questões, os desafios salariais que a gente tem aí. Nosso PCS está terminando em janeiro de 2019, e a emenda Constitucional 95 congelando todos os recursos. Então, a gente precisa realmente aprofundar essa discussão para entender o tamanho do desafio e poder construir uma luta, né, que faça jus ao tamanho desses desafios que a gente tem para enfrentar. Era isso, gente.